Olá, você ligado na NGT, o programa Centro Maravilha está começando agora. I wish I was strong enough to lift not one but both of us. Someday I will be strong enough to lift not one but both of us. Aqui no Centro Cultural dos Correios a gente encontra um pouco da história do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu vou entrar aqui nesse elevador, que é de 1922, da época da Semana da Arte Moderna. Ele vai em todos os andares, até o terceiro andar, que é onde está uma das exposições que a gente vai visitar agora. E a gente vai poder ter a oportunidade de viver um pouquinho dessa história do que aconteceu lá. Na semana de 22, a gente teve um pouco aí do resgate, da descoberta da nossa identidade como arte, né, brasileira, como um Brasil mostrando realmente sua identidade. Antes era tudo muito europeu, era tudo muito, né, do que vinha do estrangeiro, e na verdade agora, depois daquela semana, o Brasil começou a ter um pouco do que é a sua realidade, do que os artistas queriam mostrar como cultura brasileira. Além das óperas, as obras, as músicas, os livros, muita coisa veio daquela época e a gente hoje ainda tem a oportunidade de viver um pouquinho. Isso aqui é um pouquinho dessa história e a gente vai subir lá para a exposição através desse elevador. Vem comigo. Never thought about losing it. When your money's all gone and you lose your whip, you might lose your grip. When the landlord tell you that you due for rent and the grass so green on the other side, make a nigga wanna run straight through the fence. Nós estamos aqui dentro do Centro Cultural dos Correios, que fica na Visconde de Itaboraí, no centro da cidade, número 20. E logo quando a gente entra no Centro Cultural, a gente se depara com uma exposição que fala do Gianfrancesco Guarnieri. O PH vai me acompanhar aqui e a gente vai ver um pedacinho dessa exposição e o que tem mostrando. Na grande maioria a gente consegue perceber os retratos, né, que mostram o ator em diversos momentos da sua vida. Aqui a gente tem uma entrega de um prêmio, a PCA, ele junto com Osmar Rodrigues Cruz e o Fernando Peixoto, em 1973. Mais aqui adiante, algumas cenas da peça Botequim, de 1973. Aqui mais abaixo, Guarnieri e o elenco em Marta Saré, aqui no Rio de Janeiro, em 1969. Aqui junto, além do Guarnieri, a gente tem o Augusto Geraldini, Marta Overbeck, Otton Bastos, Renato Bordi, Sônia Loureiro, Flávio Dias, Paulo e Esther Góes. Em Castro Alves, pede passagem de 1972. Aqui cena dele, ó, Gianfrancesco. E uma cena muito bonita dele com o Antônio Fagundes. Os dois bem no iniciozinho da carreira. Uma cena também de Castro Alves pede passagem, de 72. E aqui o Flávio e Dirce Migliaccio, eles não usam black tie, de 1959. Numa cena os dois em destaque e o público, o restante do elenco da peça, atrás na cena. E aqui, por último, mais uma cena do Flávio Dias, com Otton Bastos e Guarnieri, também em Castro Alves pede passagem, de 1972. Além da gente verificar aqui as imagens e poder olhar através desses abajus aqui, todos iluminados, a gente também consegue perceber que muitas das cenas onde ele representou, atuou, também fica disponível através
do telão. E aí vão passando trilhas, né, cenas daquela época, e a gente pode conferir tudinho aqui bem de perto e matar um pouquinho da saudade desse ator, que foi muito importante para a história da televisão, do teatro e do cinema brasileiro. Você confere aí as cenas. Open up the fridge about 20 times, but still can't find no food in it. That's foolishness. And sometimes I wonder why we care so much about the way we look and the way we talk and the way we act and the clothes we bought. How much that costs? Does it even really matter? Cause if life is an uphill battle, we all trying to climb up the same old ladder, in the same boat with the same old battle. Why so shallow? I'm just asking, what's the pattern to the madness? Everybody in the #1 draft pick. Most of us ain't Hollywood actors, but if it's all for one and one for all, then maybe one day we all could ball. Do it one time for the underdogs. Sincerely yours, from one of y'all. I wish I was strong enough to lift not one but both of us. Someday I will be strong enough to lift not one but both of us. O Centro Cultural dos Correios, ele tem por costume receber pessoas através de visitas guiadas, através das escolas, e pessoas que têm o hábito e às vezes não têm o hábito de vir visitar esse espaço. Eu estou aqui com a Ilma. Ilma normalmente vem ao Centro Cultural dos Correios. Ela visitou a exposição, que está aqui até o final de semana, e ela vai contar pra gente o que ela achou da exposição. Ilma, conta pra gente o que você achou dessa exposição. Eu particularmente gostei muito, que é uma parte que fala da história do teatro, cinema, porque tem o pessoal que trabalha atrás das artes, vamos dizer assim, o pessoal de arte que trabalha atrás da tela, dos bastidores, entendeu? Então eu gostei e recomendo. E você já tem o hábito de visitar o Centro Cultural dos Correios, né? O que você mais gosta aqui do espaço? Eu, para ser sincero, eu gosto de tudo. Eu gosto primeiro do prédio, porque eu gosto dessa parte desse tipo de arte. E segundo, que aqui tem sempre uma novidade, além de ter um teatro bom, está sempre acontecendo, além das exposições, tem peças de teatro excelente. É um bom passeio e é gratuito. Isso é importante, né, Ilma? Porque às vezes as pessoas reclamam que não tem cultura porque custa caro. Depende, é só você saber procurar. E o governo incentivar também. Feel your pain, I can feel your struggle. You just wanna live, but everything's so low that you could drown in the puddle. That's why I gotta hold us up, yeah, hold us up. For all the times no one ever spoke for us. So every single time that they play this song, you can say that that's what Bobby Ray wrote for us. When the tides get too high and the sea up underneath gets so deep, and you feel like you're just another person getting lost in the crowd where your pie and the nosebleed. Because we both been there, yeah, both of us, but we still stand tall with our shoulders up. And even though we always against the odds, these are the things that have molded us. And if life hadn't chosen us, sometimes I wonder where I would have wound up. Cause if it was up to me, I'd make a new blueprint, then build it from the ground up. Hey, but if it's all for one and one for all, then maybe one day we all could ball. Do it one time for the underdogs, from Bobby Ray to all of y'all. I wish I was strong enough to lift not one. A gente vê que aqui no Centro Cultural dos Correios tem essa prática da visita guiada, onde as escolas participam. Isso é um ponto importante, né? Muito, porque esses centros culturais, a grande maioria, pelo menos os que eu frequentei, inclusive o MAR também, as escolas estão levando seus alunos porque é o futuro de amanhã. Então ninguém prepara um adulto, você prepara a criança para o adulto de amanhã. Então, a cultura, você incentivando a cultura com música, com arte, com todo tipo de arte, você vai ter um futuro melhor, com certeza. Olha, eu agradeço a participação e aproveito já para quem não tem o hábito de frequentar centros culturais, é uma oportunidade, vocês têm que tomar aí uma como exemplo. Visitar tudo. Visitar tudo. Muitas coisas torna a falar, que o pessoal sempre reclama e tudo. Então, por isso que eu vou bater na mesma tecla. A grande maioria dos eventos, das exposições são gratuitas e vale muito a pena para você apurar o olhar, para você aprender. E as escolas também trazendo os alunos, isso é muito importante. Obrigada. Ok, obrigada, Ilma. A gente continua aqui no Centro Cultural dos Correios com mais exposição para você.
Eu estou aqui com a Ana Beatriz. Ela veio acompanhando o filho junto com um grupo da escola. E aí a gente vai conversar com ela um pouquinho para saber qual é a opinião dela sobre a participação dos alunos, né, da própria filha, visitando um espaço cultural aqui no centro da cidade. Ana, normalmente a filha, quando chega em casa depois de uma visita guiada, ela chega contando muita novidade. Ah, Né? claro, com certeza. Eu acho importante porque passa a conhecer um pouco mais da nossa história, né? Está tão esquecida. Você tem o hábito de vir junto com ela? Sempre que eu posso, venho sim. E aí vocês, quando chegam em casa, também ficam conversando o que vocês viram e o que vocês aprenderam, né? E também pesquisando em alguns livros, na internet, para bater tudo, né? E sobre essa exposição aqui do Luiz Carlos Mendes Ripper, o que você achou e o que você mais gostou de ver aqui na exposição? Eu achei interessante, principalmente a linha do tempo, porque tudo que está passando ali foi tudo que eu vivi. Então, coisas que eu, de repente, estava um pouco alienada, mas que ali mostrou exatamente o que eu passei, o que eu vivi. E traz um pouquinho a lembrança da história e de algumas situações até que você nem lembrava mais e que viveu, né? Com certeza, com certeza. Eu achei muito interessante. Eu acho interessante também para ela entrar dentro da história do lugar que ela vive, né? Isso para o processo dela de aprendizado também é um ponto importante, porque sai daquele ambiente de sala de aula e vê um outro mundo, né? Ah, claro, com certeza. Acho que isso é muito importante. Acho que deveria ter mais passeios, não só do núcleo de arte no qual ela está fazendo essa saída, como a própria escola. Não só a escola pública, principalmente, como a particular. Tá ok, eu te agradeço, tá? Obrigada. Igualmente, obrigada. Nós estamos indo para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Centro Maravilha para você.